O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aos que acompanham a liturgia diária, sabe que nós estamos lendo há um bom tempo, desde a semana passada, a carta aos Romanos. É uma pérola da Sagrada Escritura. Na carta aos Romanos, São Paulo explica de forma muito categórica como o ser humano é salvo pela fé. E fé que é um dom dado por nosso Senhor Jesus Cristo no nosso batismo. E aí ele introduz uma palavra que no nosso vocabulário católico tem muita importância: a justificação. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Na mesma carta, no capítulo 3º, ou seja, capítulo que foi lido semana passada, São Paulo deixou bem claro: todos nós, seres humanos, pecamos e estamos privados da glória de Deus, da graça de Deus. Nós só fomos admitidos de novo a essa presença de Deus porque Cristo nos tornou justos. Antes, pelo pecado, nós éramos injustos, impuros, estávamos longe de qualquer santidade. E o injusto, o impuro e o não santo não pode habitar na presença de Deus. Nosso Senhor, ao morrer pelos nossos pecados, nos torna justos, nos torna santos e nos torna puros para estar na presença de Deus de novo. Ou seja, nos readmite ao convívio com Deus. Mas o Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro, e isso não é fruto só do Catecismo amarelinho, parágrafo 1992, isso vem do Concílio de Trento, há 500 anos atrás, que deixa bem claro que essa obra de justificação, ela é operada pela misericórdia de Deus no nosso interior.
É por isso que hoje no Evangelho, Jesus não se faz juiz de uma herança. Ele se faz juiz daquele homem que está interessado mais em bens do que enriquecer o seu interior. Ou seja, Jesus vê o interior daquele homem e sabe que aquele interior está dominado pela ganância. A ganância, que é a avareza, assim como a inveja e o orgulho, são vícios, são pecados que começam a partir de dentro de nós. Por isso que Jesus é tão enfático em dizer: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, ou seja, contra toda aquela avareza, todo aquele desejo desmedido pelas coisas desse mundo. Porque quanto mais desejamos as coisas desse mundo, mais miseráveis nós somos, porque nós nunca seremos satisfeitos. Quando a gente consegue uma coisa, a gente vai querer outra, e assim por diante. E aí a gente vai se tornando os mais miseráveis de todos os seres. Por quê? Porque não entende que as coisas desse mundo passam. E se o meu interior está lotado delas, eu vou passar como as coisas desse mundo. É diferente dos pobres em espírito, que são bem-aventurados por confiar nos bens que Deus os concede. Então, olha que diferença de enxergar a realidade. Tudo que eu tenho é dom de Deus. Então, eu sou grato, eu vou fazer bom uso deles. Porque os bens por si só não são bons nem maus. Bom ou mal vai ser a forma como eu vou usar meus bens. Se eu acumulo bens e até exploro o outro à custa disto, isso é avareza, é ganância, é mal. Agora, se eu, com os meus bens, ajudo o próximo, ajudo a comunidade, eu estou sendo generoso. Ou seja, com essa virtude, eu contraponho o vício da avareza, da ganância. Então, o problema não está nos bens, mas na forma como nós dispomos deles. E quanto mais o nosso interior se despoja desses bens, mais pobres aos olhos de Deus nós somos e mais bem-aventurados, verdadeiramente ricos de Deus. Porque o meu interior está cheio de Deus e não cheio de bens. Porque dentro de nós há um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Isso foi o Dom Abade Felipe que me falou uma vez, lá do Rio de Janeiro. Dentro de nós há um espaço que só Deus pode preencher. Bem nenhum, ganância nenhuma, orgulho nenhum ou título preenche esse espaço, só Deus. E quando nós tiramos as coisas do caminho e permitimos que Deus entre na nossa vida, opere essa obra de justificação, mais perto nos tornamos dele e, portanto, seremos aceitos no seu reino quando chegar a nossa hora. Então, peçamos ao Espírito Santo persistência na nossa oração, em aprender o que é necessário para a nossa vida, a nos despojarmos do supérfluo e combater em nós todo tipo de ganância, avareza, orgulho por títulos, por fama, e aprender com a generosidade e a humildade a nos tornarmos mais imagem e semelhança daquele que realizou a justificação por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.